Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo passado, eu falei sobre algumas características que as nossas metas precisam ter. Acontece que para a gente atingir a nossa meta sozinho é muito complicado, é muito difícil. Então vale a pena a gente ter uma ajudinha. Muitas vezes essa ajuda é um pouco maior, é um pouco menor, mas qualquer ajuda, eu sempre digo que é bem-vinda no campo financeiro. Ninguém se faz o campo financeiro de uma hora para outra. É sempre com essas pequenas ajudas dos nossos amigos investimentos com os quais a gente consegue atingir com menos esforço as nossas metas. Claro que hoje o esforço é um pouco maior do que era há 5, 6 anos atrás para muita gente, mas eu preciso me esforçar menos do que se eu precisasse atingir as minhas metas sem esses nossos amigos investimentos. E quando a gente fala em investimento especificadamente, a gente fala de duas grandes espécies de investimentos, que eu só vou contar para você se você se inscrever no canal, se você curtir esse vídeo, se você, enfim, se vincular a nós, deixando nos comentários os temas que você quer que a gente vá tratando nos vídeos seguintes do nosso canal. Agora que você já se inscreveu nesse canal e ativou o sininho das notificações, também, que é também importante, vamos genericamente aos nossos investimentos. Quando nós falamos em investimento, existem dois grandes guarda-chuvas sob os quais nós podemos trilhar nossa vida financeira. Diga-se de passagem que a gente pode estar com uma perna num guarda-chuva e com a perna no outro guarda-chuva. Eles não se excluem, não tem problema nenhum. Aliás, é bem importante que a gente tenha um pedacinho em cada um desses guarda-chuvas. O primeiro é o guarda-chuva da renda fixa. O que é renda fixa? Bom, fazendo uma piadinha infame, não é aquela toalha de renda que você tem em cima da mesa que está lá há 20 anos e que, portanto, é uma renda fixa. Não é nada disso. Quando a gente fala em renda fixa, nós falamos em investimentos em que o retorno é, entre aspas, certo. Seja porque existe uma taxa já anteriormente fixada, que são os títulos de renda fixa pré-fixados, por exemplo, uma letra de câmbio, uma LC, que vai render 10% ao ano, 12% ao ano, certo? E existe. Ou uma aplicação vinculada, por exemplo, ao IPCA. É verdade que nesse caso a renda fixa não é tão fixa porque você não sabe o quanto vai dar. Mas se render o IPCA e mais alguma coisa, você está protegido do índice oficial de inflação, pelo menos. Ou seja, você vai ter um ganho real, pelo menos em tese. Tá? Eu questiono um pouco isso, mas pelo menos em tese, pelo menos um primeiro momento, IPCA mais alguma coisa me defende da inflação, ainda que haja cobrança de imposto. Então a renda fixa é esse tipo de aplicação em que eu sei como ou quanto ele vai me remunerar. Assim, por exemplo, a poupança é um investimento de renda fixa. As LCs, seja as letras de câmbio, seja as letras industriais, seja as letras agrárias, LCIs e LCAs, também fazem parte da renda fixa. Títulos do Tesouro Direto fazem parte da renda fixa. Por quê? Porque na renda fixa eu tenho ou a exatidão do quanto eu vou receber, ou pelo menos eu tenho um índice que me indica o quanto eu vou receber. Entretanto, nós temos o outro lado,
que é ao lado da renda variável. O que é a renda variável? Aquela situação em que o meu investimento varia. E aí, ao contrário da renda fixa, na renda variável, eu posso, inclusive, perder dinheiro, tá? Vale essa menção. Na renda fixa, o valor que eu coloquei lá, fica lá. Eu não tenho como perder o valor que eu coloquei. Ele pode não ganhar, mas ele tá lá. Então, por exemplo, se eu coloquei R$1.000 hoje na renda fixa, daqui a um ano, na pior das hipóteses, eu vou ter R$1.000. Na renda variável, não. Na renda variável, eu posso ter a perda de capital. Exatamente por quê? Porque a renda variável, como o próprio nome diz, varia. Ela se submete a questões que fazem com que ela possa subir ou descer. Mas não só em relação à remuneração, mas também em relação ao próprio capital investido. Por isso é que se eu invisto R$1.000 na bolsa hoje, eu posso ter 1.050 daqui a um ano, mas eu posso ter 900 daqui a um ano. Por quê? Exatamente porque quando a gente fala em renda variável, a renda variável não se mantém sempre. Por exemplo, em março de 2020, quando nós tivemos as quedas gigantescas da Bolsa de Valores por conta da pandemia do coronavírus, muita gente perdeu o valor principal que tinha. Muita gente perdeu o próprio dinheiro investido em parte. E, aliás, em situações raríssimas, mas que podem acontecer, você pode perder tudo. Por exemplo, se a tua empresa na bolsa vai à bancarrota, fale, vai embora, você perdeu tudo. Existe esse risco? É muito raro, é muito difícil, mas existe. O mais comum é mexer no próprio capital que você investiu. Por conta disso, é que se entende que quando a gente vai para a renda variável, até para tentar ganhar um pouco mais, na renda fixa tem que estar nossa reserva de emergência. Hoje, a renda fixa, pelas taxas que tem, não é para se ganhar tanto dinheiro, embora existam LCs e existam até outras aplicações bem legais na renda fixa, mas aí para longo prazo. Então a renda fixa não é para você ganhar dinheiro em um ano. A renda variável é. Você pode ganhar dinheiro em um ano, mas você também pode perder. Por isso, para se ir para a renda variável, a tua reserva de emergência precisa estar muito bem constituída na renda fixa. Por quê? Porque se você tiver algum problema, pode ser que você tenha dificuldade em sacar o valor investido na renda variável. Por exemplo, para quem investiu R$1.000 na bolsa em janeiro do ano passado, em janeiro de 2020, em março, provavelmente ficou com 600. E se precisasse do dinheiro para alguma coisa? Se precisasse, ia ter que liquidar esses 600 mesmo, paciência, ia perder 400. Então, na renda variável, assim como eu posso ter muito ganho, eu posso ter alguma perda, o que não acontece na renda fixa. E o grande abacaxi da reserva de emergência é se eu preciso do dinheiro exatamente quando ele está na perda. Por conta disso, é que a gente vai para a renda variável, ou que se recomenda ir para a renda variável, só quando a reserva de emergência está constituída, ou seja, quando a gente tem a plena condição de vivermos por pelo menos 6 meses tranquilos com o dinheiro lá na renda fixa. Aí eu posso ir para a renda variável. Antes disso, há uma grande temeridade de se investir na renda variável. Por isso, ninguém recomenda reserva de emergência em ações, por exemplo. Reserva de emergência em fundos imobiliários, por exemplo. Por quê? Porque são índices que podem variar. E aí, às vezes, na hora que você precisa, você pode não ter sequer aquele valor que você aportou. Portanto, muito cuidado. Obrigada, pessoal, e até a próxima.